Graça e paz. Boa noite, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Louvado seja o Senhor. Como eu havia falado antes, na live anterior, sobre oração, antes de tudo, oração em 1 Timóteo 2, dos versículos 1 a 4, hoje eu vou dar continuidade à série de mensagens que estamos vendo. Hoje é a 26ª mensagem sobre o tema Perder a Vida da Alma. Nós entramos na questão da edificação do edifício de Deus, da habitação de Deus, em 1 Coríntios, versículos 3, de 1 a 7. E nós vamos ver hoje, aliás, versículos 10 a 17. E nós vamos retornar hoje aos versículos 10 e 11. Falamos sobre os materiais da edificação, os materiais que são aceitos, que têm valor para Deus, que verdadeiramente edificam, embelezam esse edifício, e os materiais sem valor para Deus, que não têm utilidade, que são inúteis para Deus na edificação, que é madeira, feno e palha. Nós vimos os significados deles. E ontem o Senhor me levou, o Senhor um dia antes falou comigo para falar sobre o fundamento sobre o qual o edifício é edificado. Então nós vamos continuar a falar sobre o fundamento, a único fundamento que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que há um único fundamento, e ele lançou este único fundamento como um prudente construtor. O único fundamento é Jesus Cristo, não há outro fundamento, mas mesmo assim nós precisamos ver quem é essa pessoa divina, humana, maravilhosa. Ele é Deus e homem em uma única pessoa com a natureza divina e com a natureza humana. Ele era homem perfeito e também Deus pleno. Era Deus encarnado, Deus manifestado em carne por meio de um nascimento humano. Aleluia! Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Eu quero agradecer aos irmãos que estão entrando aqui, os irmãos que entraram. Quero agradecer todos vocês: Sebastião Araújo, Gelson Santos Maciel, Elizabeth Silva. Tem outros aqui que entraram que não está aparecendo o nome: Cosme Silva, Rosalina Amaral, Renilda Moraes, entre outros aqui, Zefa, Marisete, Jéssica, Geraldo, Vicente Pereira. Graça e paz a todos vocês. Agora, nesta mensagem, nós estamos um pouco mais tranquilos, mas com o mesmo encargo, com o mesmo peso de responsabilidade no coração. O Senhor nos está dando liberdade hoje para nos comunicar. Fábia Moreira, Fábio MS, Fernando Lima, Ana Paula Costa, Ademir Dias, Gina Miranda, João Martelli, Carlos Jânio, Petrúcio Balbim, Maria Onete. Tem mais irmãos, tem alguns que eu
acabou passando. Eu quero agradecer a todos vocês, quero saudá-los com a graça e a paz que há em Cristo Jesus e em Deus, o nosso Pai. Quero falar sobre o único fundamento hoje, para depois nós continuarmos. Eu quero terminar esse tema, perder a vida da alma, e depois o meu sentimento é falar realmente, liberar uma série de mensagens sobre 1 aos Coríntios 3, de 10 a 17, o padrão da edificação de Deus, ou o padrão da edificação da habitação de Deus. Aí nós vamos retornar para o capítulo 3 anteriormente, vamos avançar para o 4, iremos retornar para capítulo 2, capítulo 1. Tudo isso está conectado nesses 4 capítulos, capítulos 1, 2, 3 e 4. A edificação de Deus, a edificação da igreja, a edificação do edifício de Deus, da habitação de Deus, da casa de Deus, que por fim Paulo chama de o santuário de Deus, que sois vós. Nós somos o santuário que o Espírito de Deus habita, aleluia. Então eu quero agradecer a todos vocês que entraram. Eu quero pedir a todos vocês agora que entraram, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir: compartilhem esta live, curtam esta live, compartilhem esta live em todas as redes sociais. Cada um escolha uma rede social para compartilhar o link desta live. Se puder escrever algo, palavra sobre edificação, 1 aos Coríntios 3, o único fundamento, Jesus Cristo. Compartilhem, irmãos. Quem não é inscrito ainda, está entrando pela primeira vez, curta esta live, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Escolha pelo menos uma rede social. Tem várias, que a palavra de Deus alcance outras vidas e seja glorificada. Antes eu quero orar com vocês, com todos vocês, em comunhão com vocês, para que o Senhor traga a bênção para esta palavra. Não é apenas ensino, não é apenas pregação, não é apenas ministração. É tudo isso, mas em comunhão. Não é alguém falando e os outros ouvindo apenas, mas vocês vão estar orando, estarão reagindo com o amém, com o aleluia, proferindo palavras de bênção. Vocês podem orar, interceder por aqueles que vocês se lembrarem. Podem escrever aqui coisas maravilhosas que o Espírito Santo irá colocar no coração de vocês. E vamos tentar fazer uma live um dia, irmãos, uma comunhão que nós podemos fazer com a câmera aberta, com todos participando, vários participando. O quanto que puder participar, vai participar, e nós iremos ter uma comunhão mais viva. Aí vocês poderão de viva voz falar diante de Deus as grandezas de Deus. Nós vamos falar juntos, em comunhão, em coordenação, em mutualidade. Aleluia, louvado seja Deus. Este é o desejo do coração de Deus, que todos os santos, que todos os amados irmãos sejam aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que sejamos um corpo funcionante na terra, um corpo de sacerdotes e reis, que levam os homens até Deus e que levam Deus até os homens. Esse corpo, esse reino de sacerdotes, este corpo de servos de Deus, o corpo de Cristo,
funcionando, todos funcionando, com seus dons, com seus ministérios, fazendo uma única obra e todos participando da edificação da casa de Deus, que é a igreja. Aleluia, louvado seja o Senhor. Pai Celestial, bendito e bondoso Deus, te dou graças nesta noite, ó Pai. Te dou graças nesta noite por todos os irmãos que estão aqui participando desta live, que estão aqui investindo o tempo deles em ouvir a Tua palavra, para que mais fé seja gerada no coração deles, para que mais edificação seja produzida no interior deles, mais crescimento espiritual, mais progresso espiritual e, acima de tudo, mais de Cristo, mais do conhecimento de Cristo, da comunhão com Cristo, de um relacionamento vivo com Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que é a nossa vida, aquele que vive em nós, aquele no qual nós também podemos viver nele, podemos vivê-lo. Ele vive em nós e nós vivemos nele. Aleluia! Nesta noite, mostra-nos de forma clara que Jesus Cristo, o teu Filho bendito e amado, o nosso Redentor, o nosso Salvador, é o único fundamento para a edificação da tua casa, da tua morada, da tua habitação eterna, do teu santuário que somos nós, para a tua glória, para a tua expressão, para o cumprimento do teu propósito, da tua vontade eterna, em Cristo Jesus, na tua amada igreja. Fala conosco, unge-nos para ouvir, unge-nos para falar, unge-nos para reagir com fé, unge-nos para reagir com oração, reagir com louvor, com adoração, reagir com palavras proféticas, verdadeiramente inspiradas pelo Espírito Santo e fundamentadas nas Escrituras Sagradas. Nos conceda comunhão nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, vou tomar um pouco d'água. Minha cidade é muito quente. Estado de São Paulo também faz muito calor. No interior de São Paulo, como outras regiões do Brasil, tem cidades de alta temperatura. A minha cidade é uma delas, Ribeirão Preto, nordeste do estado de São Paulo, próximo de Franca, de Araraquara, de São Carlos, próximo da fronteira de Minas, coisa de 120 quilômetros. Tem outra divisa com Minas, Triângulo Mineiro também. Nós temos aqui a região central próximo, que é São Carlos, Araraquara, Jaú não é muito longe. Temos Franca, Barretos, Colina, Bebedouro. Essas são as cidades aqui da região. Tem muito mais. Batatais, Sertãozinho. Tem muitas cidades aqui, muitas cidades abençoadas, com muitas igrejas, com muitos amados irmãos em Cristo Jesus. Ribeirão Preto, orem por esta cidade, orem pela igreja em Ribeirão Preto, pelos santos e amados irmãos que vivem em Ribeirão Preto, para que o Senhor traga um grande reavivamento, não só em Ribeirão Preto,
mas também aonde vocês estão, aonde vocês se reúnem, aonde vocês servem a Deus, que haja um grande reavivamento do Espírito Santo com a palavra viva de Deus, aleluia, para que haja edificação da igreja, edificação da casa de Deus. Amados irmãos, vamos voltar a 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O apóstolo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos diz que ele, como um prudente construtor, um fiel construtor, ele lançou o fundamento. Ele lançou o fundamento. É um único fundamento. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. É o fundamento no qual a igreja é edificada, que ele mesmo edifica a sua igreja, a habitação de Deus, a casa de Deus e ao santuário de Deus. No final do capítulo 3, ele vai falar que nós somos o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós. Existe a igreja, aí tem o aspecto da igreja como edifício de Deus, habitação de Deus, como casa de Deus, e por fim santuário de Deus. O edifício de Deus, a habitação de Deus, a casa de Deus, o santuário de Deus, esses diversos aspectos da igreja de Deus, aonde o reino de Deus, que a igreja está na esfera do reino de Deus, do reino dos céus. O reino de Deus, ele está na igreja. O conteúdo da igreja é o reino de Deus. Então, nesta esfera do reino de Deus, a igreja, em todos esses aspectos, ela é edificada sobre um único fundamento, que é Jesus Cristo. O fundamento fala daquilo que sustenta uma construção, sustenta uma edificação. E a palavra também diz que Cristo é o alicerce. Enraizados e alicerçados em Cristo Jesus. Precisamos estar alicerçados em Cristo Jesus. Cristo é o fundamento e o alicerce. O alicerce é o início da edificação, é a base sobre o fundamento onde se começará a edificar. Então é necessário também ter um alicerce adequado. Cristo também, ele é o alicerce, ele é o princípio desta edificação, ele é o fundamento que sustenta, e também o alicerce, o início da edificação, a base para se edificar sobre o fundamento. Mas a nossa ênfase será Cristo como fundamento que sustenta o alicerce e consequentemente sustentará todo o edifício de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Amados irmãos, ontem nós vimos que Jesus Cristo é o único fundamento. Mas isso ainda não é tudo. Ter esta informação ainda
não é tudo. Por que eu digo isso? Porque Jesus Cristo, como único fundamento, é o Cristo revelado pelas Escrituras. Cristo, como único fundamento da igreja, é Cristo em realidade, segundo o que Ele é em Deus, o que Ele é como Deus, o que Ele é como homem na sua encarnação, é segundo o que Ele fez como homem na terra, é segundo a obra que Ele consumou no Calvário, é segundo a sua ressurreição, a sua ascensão, é segundo o que Ele faz também hoje no trono nos céus. Ele está à destra do Pai, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, e Ele também é o nosso advogado à destra do Pai, e Ele também exerce um sacerdócio no céu a nosso favor. Ele vive eternamente, Ele vive para sempre, para interceder por nós neste tempo que se chama hoje, neste tempo que nós estamos vivos, caminhando, e a obra de Deus está sendo feita em nós neste período que se chama a era da igreja, a dispensação do mistério, que é a dispensação de Cristo à igreja. Ele vive para sempre para interceder por nós, para que nós venhamos alcançar a plena salvação. Ele é poderoso para nos salvar até a perfeição, até que sejamos salvos de forma plena. Isso significa sermos maduros espiritualmente, nos tornarmos parecidos com Ele. Aleluia, louvado seja o Senhor, até nos tornarmos semelhantes ao Filho primogênito, até sermos conformados à sua imagem. Essa imagem não é algo exterior, mas é algo interior. É termos o caráter dele, termos a vida dele, a natureza dele constituída em nós e vivida em nós, as virtudes dele, as excelências dele, as grandezas espirituais e morais dele serão manifestadas em nós. Haverá uma manifestação individual em nossas vidas, mas uma manifestação muito maior como igreja. Por isso há necessidade de também nos reunirmos como igreja, como corpo de Cristo, também vivermos a vida cristã coletivamente, em comunhão com os nossos irmãos, porque aí as grandezas deles, as grandezas dele, ou deles, né? Dele, de Cristo, ou deles, o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, serão manifestadas de forma magnífica, de forma magnificente, de forma grande, de forma grandiosa, de forma abrangente, de forma super abundante. Aleluia. Eu gosto desta palavra. Abundante é maravilhoso, mas superabundante é mais maravilhoso. É Deus agindo de forma ilimitada, expandindo, aumentando a expressão da sua glória. Aleluia. Precisamos de vidas individuais com Deus, e quando essas vidas individuais se unem como igreja, ali há a manifestação do corpo de Cristo, ali há a manifestação do reino de Deus, e ali haverá edificação. Iremos construir a habitação de Deus. Deus quer uma habitação com o homem, Ele quer uma habitação com o homem e habitar no homem. Ele quer também que nós
moremos, que nós entremos nesta habitação. Isso que está sendo construído é para Deus habitar, se expressar, se glorificar plenamente. Por outro lado, é uma edificação onde nós moramos também, onde nós iremos habitar, iremos viver, iremos servir a Deus e glorificar a Deus por toda a eternidade. Isto é a nova Jerusalém, a cidade santa, é a mútua habitação. Nós estaremos habitando em Deus, aleluia, e Deus habitará em nós. Deus nos conhecerá plenamente e nós conheceremos Deus plenamente. Isso significa, irmãos, não conhecimento objetivo, mas o conhecimento subjetivo fala de relacionamento, de comunhão. Deus vai ter comunhão profunda conosco. Ele irá se expressar plenamente em nós. Nós iremos gozá-lo e glorificá-lo para sempre. E nós iremos conhecer Deus, iremos ter comunhão com Deus, iremos conhecer os atributos de Deus, viver os atributos de Deus em nossas virtudes humanas que foram transformadas e glorificadas. É uma nova humanidade em Cristo Jesus, uma humanidade sem pecado, sem defeito, sem mancha, sem culpa, uma humanidade que pode ser de forma plena a imagem e a semelhança de Deus. Haverá uma imagem coletiva de Deus em todo o universo. Cristo é o cabeça deste novo homem, um novo homem coletivo. Cristo será o cabeça e Cristo será a pessoa do novo homem, o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo será o conteúdo deste novo homem. Mas nós não deixaremos de ser o que nós somos. Continuaremos a ser seres humanos com as nossas características humanas, porém transformadas, santificadas, plenamente redimidas e glorificadas. Isso significa que os atributos divinos irão se manifestar em nossas virtudes humanas. Aleluia! Seremos cheios de Deus. Aleluia! E Deus também será cheio de nós, porque nós habitaremos nele e ele habitará em nós. É uma mútua habitação, é a habitação de Deus com o homem. Eis o tabernáculo de Deus com o homem. É Deus habitando no homem e com o homem. A nova Jerusalém, ela não terá templo, a palavra fala, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são templo na cidade santa, o templo no qual nós iremos entrar para ali adorar, servir, ter comunhão com Deus, nos relacionar com Deus. É o próprio Deus e o Cordeiro Redentor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então o templo é nós habitando em Deus e habitando com Deus. Nós não conseguimos imaginar no sentido de ter clareza sobre isso. Só naquele dia que nós iremos ver, como Paulo disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Romanos fala do amor de Deus por nós, que o leva
a fazer essa obra em nós, mas essa obra em nós que será completada, será plenamente aperfeiçoada, plenamente edificada, constituída, estabelecida espiritualmente na nossa vida, é para aqueles que o amam. Deus nos ama, por isso está fazendo esta obra, mas precisamos amar a Deus. Isso que Deus está preparando é para aqueles que o amam. Deus nos ama, está fazendo uma obra, e nós o amamos e permitimos que Ele faça esta obra. Então será algo preparado para aqueles que o amam, para aqueles que amam a obra que Ele está fazendo. Nós precisamos amar a obra de Deus em nós. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Irmãos, o fundamento de toda essa obra, o fundamento de toda esta edificação, desta construção, desta constituição, deste estabelecimento, deste crescimento espiritual, deste progresso espiritual que unirá plenamente Deus e o homem por toda a eternidade, ele tem um único fundamento, que é Jesus Cristo. Então ontem eu falei sobre isso. Muitos creem no Senhor Jesus Cristo, muitos confessam a fé em Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador. Muitos são salvos, são verdadeiramente redimidos pelo sangue de Jesus, são verdadeiramente regenerados pelo Espírito Santo, são um novo homem em Cristo, uma nova criatura em Cristo, é membro da igreja, é componente do novo homem, da nova criação, é um cidadão do reino dos céus, é alguém que entrou no reino de Deus, e até mesmo alguém que vê o reino de Deus, quer dizer, ele não está apenas na esfera do reino, onde Deus reina, onde o Senhor Jesus reina, mas ele vê o reino, ele participa do reino, ele permite Cristo reinar sobre a vida dele, ele permite Cristo usar a vida dele, ele permite que a vida de Cristo se manifeste em sua carne mortal, para que o reino alcance outras pessoas, para que o governo de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus, o poder de Deus reine e seja mostrado neste mundo, para que as pessoas saibam que há um único Deus, um Deus soberano, que criou os céus e a terra, e também um Deus redentor, que é o seu Filho. O seu Filho é Senhor sobre todas as coisas. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, apenas ter este conhecimento, esta informação, ela não é tudo. Você dizer Jesus Cristo é o único fundamento. Muito bom, é uma grande confissão, é algo maravilhoso, é algo importante termos consciência que Jesus Cristo é o único fundamento da igreja, da edificação, da obra de edificação de Deus. Quando Cristo revelou a igreja para Pedro, ele falou que sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A rocha é o fundamento é Jesus Cristo. E antes de Cristo revelar a igreja, a edificação da igreja e a questão do reino dos céus para Pedro, antes disso, o Pai revelou para Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então,
a rocha que Jesus Cristo fala, o fundamento que Jesus Cristo fala, no qual a igreja será edificada e o reino dos céus virá em realidade nesta igreja, será a esfera que envolverá esta igreja, será o conteúdo desta igreja, será a expressão da autoridade de Deus na terra, este reino celestial, esse reino divino, esse reino inabalável que nos foi dado, que está na igreja, quando o Pai revela isso. O fundamento, a rocha é Cristo, mas o Pai revelou algo especial sobre Jesus. Ele revelou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A revelação de que Cristo, de que Jesus, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. Aí Paulo usa o termo fundamento. Cristo, o Filho do Deus vivo, é a rocha, é o fundamento sobre a qual a igreja é edificada. Então é importante, irmãos, nós sabemos quem é Jesus Cristo, quem é Cristo, quem é o Senhor Jesus, quem é o nosso Redentor, quem é o nosso Salvador. O Senhor Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso revela duas coisas. Como Cristo, ungido de Deus, significa, primeiro, que ele é pleno do Espírito de Deus. Em segundo lugar, significa que ele é ungido pelo Espírito de Deus plenamente. Ele é plenamente capaz. Ele é plenamente capaz de cumprir a vontade de Deus, de cumprir o plano eterno de Deus. Como ungido de Deus, significa que o Senhor Jesus, ele foi designado, ele foi escolhido pelo Pai entre as pessoas na deidade, no Deus triuno, na assim chamada Trindade Divina. Ele, entre as três pessoas divinas, entre as três realidades pessoais eternas no Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, o Filho do Deus vivo, ele foi escolhido para cumprir, para executar o propósito eterno de Deus, o plano eterno de Deus, para cumprir a vontade eterna de Deus. Ele é plenamente capaz, porque ele é o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo significa que ele é eterno, ele é gerado eternamente em Deus. Não é que ele foi gerado, ele é gerado. Se eu não me engano, Malaquias fala que as suas saídas são desde a eternidade. Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho eterno de Deus, gerado eternamente em Deus, as suas saídas são desde a eternidade. Ele sai de Deus, ele sai eternamente de Deus. Eternamente ele sai de Deus. O Filho é a expressão do Pai. O Filho é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível é eterna. É o Filho do Deus vivo, Filho eterno de Deus. As suas saídas são desde a eternidade. Ele sempre sai
de Deus, aleluia. Por isso também em João ele é chamado de a palavra de Deus, o verbo de Deus. A palavra é algo que sai de nós. E ele, como Filho eterno de Deus, como a palavra viva, como verbo eterno, ele sai de Deus. Ele expressa Deus, ele explica Deus, ele glorifica Deus, ele mostra Deus, ele revela Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. E ele é o próprio Deus, aleluia. É Deus se expressando, Deus se manifestando, Deus se glorificando eternamente. Eu nunca vou deixar de usar essa palavra eternamente. Deus é eterno e tudo que Deus faz é eterno, é algo que Ele sempre fez, de eternidade a eternidade, é algo infinito, é algo sem começo e sem fim, algo que não tem um começo, é algo que não tem um fim, é algo que sempre ocorreu. Aleluia, louvado seja o Senhor. Cristo é o Filho do Deus vivo, é o Filho eterno de Deus, aleluia. Aquilo que sai de Deus é Deus, eternamente Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. E o Espírito de Deus, o Espírito que procede de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a terceira realidade pessoal, a terceira manifestação pessoal, eterna, do único Deus verdadeiro, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Deus significa o Espírito que procede de Deus, ele procede eternamente de Deus, ele sai eternamente de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. O Espírito de Deus, que também é chamado o Espírito de Cristo, o Espírito do Filho, ele procede do Pai e do Filho eternamente, ele procede eternamente de Deus, ele sai de Deus, ele flui de Deus eternamente. E o que sai de Deus eternamente, o que flui de Deus eternamente, é Deus, aleluia. O que sai de Deus, o que flui de Deus eternamente, é Deus. De Deus, o que sai de Deus, é Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito que procede do Pai e do Filho, o Espírito de Deus, o Espírito do Filho do Deus vivo, é Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. O Espírito Santo é Deus. Aleluia! O Filho sai de Deus e é Deus. O Espírito Santo procede de Deus, flui de Deus, é Deus. O que sai de Deus, o que flui de Deus, o que procede de Deus, é Deus. Aleluia. A pessoa do Filho e a pessoa do Espírito é Deus. Há um único Deus em três pessoas distintas, em três realidades pessoais distintas, em três expressões pessoais, em três manifestações pessoais eternas e distintas. Porém, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são inseparáveis. Eles são unidos em uma única essência, em uma única natureza, em uma única substância. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus. E Deus é o Pai, é o Filho
é o Espírito Santo, é o grande eu sou, Jeová ou Javé, Yavé, o Senhor dos exércitos, Jeová, o grande eu sou o que sou e eu serei o que serei. Eu sou o Pai, eu sou o Filho, eu sou o Espírito Santo. Além de mim não há outro Deus. Eu serei o que serei. Eu serei o Pai, o Filho e o Espírito Santo eternamente. O nosso Deus é triuno, aleluia, é um grande mistério. Irmãos, não aceitem a negação da Trindade Divina. A Trindade Divina é um fundamento da nossa fé. Depois, quando nós estivermos estudando mais sobre a edificação, nós vamos ver que a estrutura da edificação é Deus em sua trindade, é o Deus triuno. Ele é a estrutura que é edificada para a habitação de Deus, é o próprio Deus triuno, é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia, louvado seja o Senhor. Sem Jesus Cristo como único fundamento e sem a Trindade como a estrutura desse edifício, nós não temos realidade espiritual, nós não temos realidade da salvação, não temos realidade da redenção, não temos realidade de perdão de pecados, não temos realidade de arrependimento, não temos realidade de regeneração, de novo nascimento. Nós não temos a realidade de ser um novo homem em Cristo, porque é o Deus triuno que faz tudo isso. É o Pai quem faz isso, em sua escolha e predestinação, o Filho em sua redenção e o Espírito Santo em sua execução. Ele executa isso em nós, ele executa todas as coisas que Deus planejou e todas as coisas que Cristo conquistou no Calvário. Então, o Deus triuno é maravilhoso. As ideias que negam a Trindade, que negam o Deus triuno, as ideias que negam que Jesus Cristo é eterno, que Cristo é o Filho do Deus vivo, que como Filho do Deus vivo ele não é Deus, são ensinamentos de homens carnais, de homens influenciados pelas ideias das trevas, homens que não conhecem a Deus, que não conhecem a obra de Cristo no Calvário, homens que não conhecem a palavra de Deus. Irmãos, é algo crucial se queremos prosseguir, se queremos ser edificados. Nós precisamos conhecer, precisamos crer na palavra de Deus e por meio do ministério da palavra de Deus hoje, precisamos conhecer este fundamento que Deus é triuno. Precisamos crer na Trindade, precisamos crer no Deus triuno, na triunidade de Deus, um único Deus em três pessoas distintas, um único Deus que se expressa, que se manifesta, que é real em três pessoas distintas. Ele subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo subsistem em um único Deus, em uma única essência divina, em uma única vida, em uma única natureza divina, em uma única substância divina. Aleluia! Deus está nas três pessoas, plenamente. E as três pessoas estão plenamente
em Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nosso Deus é um só, mas Ele é três ao mesmo tempo. Não são três deuses, são três pessoas que expressam, que manifestam, que trazem três realidades distintas de um único Deus. Deus é um só, mas há três pessoas, aleluia, são pessoas, não são deuses. Não há três deuses, eles não são três deuses, eles são três pessoas que expressam a realidade eterna de um único Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Só os filhos de Deus que verdadeiramente creram foram redimidos e regenerados pelo Espírito Santo, que são habitados pela própria Trindade divina, que são o objeto da obra do Deus triuno, creem no Deus triuno e não têm dúvida disso. E aqueles que têm dúvida, aqueles que ainda não creem, nós devemos orar para que Deus se revele a eles de forma plena, de forma real. Aleluia, conforme a Escritura nos revela. Então, irmãos, Jesus Cristo como único fundamento, em João 7,39 ele disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Os rios de água viva, as muitas correntes de águas vivas, representam o Espírito de Deus fluindo de nós como muitas águas. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ali o Senhor pôs uma condição: se você quer receber o Espírito Santo e ele habite em você, e ele saia de você, ele encha você e transborde como rios de águas vivas, que irá alcançar outras pessoas, que irá revelar Cristo, o Evangelho, a salvação, o plano redentivo de Deus para outras pessoas. Você precisa crer no Senhor Jesus conforme as Escrituras nos diz. Então, Cristo, o Senhor Jesus, que é o único fundamento, nós precisamos estar claros de que Ele é Deus e Ele é eterno. Ele é ungido de Deus, Ele é pleno, Ele é transbordante do Espírito de Deus. Aleluia, o Espírito de Deus é derramado sobre Ele eternamente. Ele é revestido eternamente com o Espírito de Deus e Ele é plenamente capaz para cumprir o propósito eterno de Deus, o plano de Deus, a vontade eterna de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Agora tem um segundo aspecto, irmãos, que é muito atacado. Depois tem outros aspectos que são fundamentos da nossa fé e todos estão ligados com Jesus Cristo como único fundamento. Este Filho do Deus vivo, o Cristo ungido de Deus, que é plenamente cheio e revestido eternamente do Espírito Santo, que foi escolhido no conselho da Trindade para cumprir a redenção a nosso favor, para edificar a habitação de Deus. Ele se encarnou. Jesus Cristo é Deus
encarnado. Jesus Cristo é Deus manifestado em carne, o Verbo que estava com Deus e era Deus, o Filho eterno de Deus, se revestiu de carne e de sangue. Ele se fez homem como nós, ele se fez semelhante a nós. Cristo é Deus encarnado. Jesus Cristo é Deus encarnado, manifestado em carne. Deus que se revestiu da vida e da natureza humana. Ele se revestiu de carne e sangue. Cristo é Deus unido ao homem, Deus mesclado ao homem, Deus incorporado ao homem. A divindade, na encarnação, ela se uniu com a humanidade em Jesus. Ela se mesclou com a humanidade em Jesus. E a divindade se incorporou na humanidade em Jesus. Ali nós tínhamos Deus encarnado, Deus que se fez homem, Deus manifestado em carne. Ali havia um Deus homem encarnado, aleluia. Ele era plenamente Deus e ele era perfeitamente homem, homem genuíno, de carne e sangue. Alguns também falam de homem Deus. Ali havia um homem Deus, um homem que era Deus humanizado, Deus revestido de humanidade, o Deus pleno, habitando plenamente em um homem. Ele era homem Deus, ele era 100% Deus e 100% homem. Deus unido, mesclado e incorporado ao homem. Aleluia, louvado seja o Senhor. E este Deus homem, ele se encarnou, se revestiu de carne e sangue por meio do nascimento humano. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo, no ventre de Maria. A humanidade dele foi gerada, foi plantada em Maria. Ele foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. E aquela humanidade que foi ali plantada em Maria, ela é santa, ela é sem defeito, ela é pura, ela é incontaminada. Não há nada da queda na humanidade dele, não há nada do pecado na humanidade dele, não há nenhum defeito na humanidade, não há nenhuma limitação moral na humanidade dele, não há nada do homem caído. Por isso ele se tornou semelhante a nós, porque em relação ao pecado, a vida caída, ele não era igual a nós, ele era igual em outras coisas, na nossa humanidade genuína, na nossa humanidade criada originalmente por Deus, legítima, ele era igual a nós. Mas em relação ao nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, ele não era igual a nós. Ele era semelhante a nós naquilo que era legítimo na humanidade, naquilo que foi criado originalmente por Deus. Ele era semelhante a nós. Mas em relação
a nossa queda, ele não era igual a nós, não havia nada da queda, não havia nada do pecado, não havia nada do inimigo de Deus na humanidade dele. É uma humanidade pura, santa, perfeita, imaculada, equilibrada, harmoniosa. É uma humanidade pura. Deus se encarnou em um homem santo, numa humanidade santa. O Deus Santo, ele se uniu, se mesclou, se incorporou em uma humanidade santa e sem defeito, uma humanidade pura. Nele não havia pecado, nele não havia nada da queda, nele não havia nenhum defeito. Por isso ele foi chamado Cordeiro de Deus. O Cordeiro não podia ter nenhuma mancha para poder ser sacrificado, para poder derramar o sangue dele naquele culto redentivo, representativo que havia no Velho Testamento, que apontava para Cristo, que viria morrer na cruz no Calvário. Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ele derramou o sangue dele, porque a humanidade dele era santa. Aleluia, louvado seja o Senhor. A humanidade dele era plenamente justa e plenamente gloriosa. Através das virtudes humanas dele, ele manifestava os atributos gloriosos de Deus. Ele revelou a Deus como o nosso Pai. Aleluia, louvado seja o Senhor. Estes são fundamentos que nós não podemos abrir mão. O Deus encarnado é Deus manifestado em carne, em uma humanidade santa. Tanto é que Lucas fala que o ente que foi gerado, o ente santo, o ente que foi gerado em Maria e que depois nasceu em Maria, nasceu por meio de Maria como homem, é o ente santo. Significa que aquela humanidade tinha uma essência santa, tinha uma substância santa, tinha uma vida santa, tinha uma natureza santa, tinha um caráter santo. Era uma única pessoa santa, com duas naturezas, a divina e a humana, em uma só pessoa. A humanidade de Cristo é santa, aleluia, louvado seja o Senhor. Qualquer sugestão, irmãos, que venha dizer que havia algum problema na humanidade de Cristo, havia algum defeito, havia alguma carência na humanidade dele, rejeitem severamente, porque são heresias destruidoras, heresias que levam o homem para a perdição eterna, heresias que impedem que aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus sejam salvos. São heresias perditivas que levam o homem à ruína e à destruição eterna. Eu irei terminar por aqui. O tempo acabou, mas nós iremos continuar. Aleluia! Louvado seja o Senhor.